E a nossa... Beleza. Podemos trabalhar? Queridos, espero que vocês estejam super bem, espero que vocês estejam energizados a ponto de poder enfrentar o segundo semestre, que é a parte final do nosso processo de preparação. E hoje, como vocês sabem, a gente vai fazer a revisão dos assuntos que eu considero mais interessantes. Eu coloquei 6 exercícios aqui para vocês, depois eu mando os slides, tá? E esses 6 exercícios referentes ao primeiro semestre. Basicamente, estou trabalhando os itens que são mais cobrados em prova e valorizei um pouco mais a química orgânica aqui, exatamente porque o conteúdo químico-orgânico é muito maior, né? E a gente ainda tem o segundo semestre inteiro para ver as reações, que é muita coisa, mas eu já estou fazendo uma compilação daquilo que eu considero mais importante para trazer para vocês da melhor maneira possível, da maneira mais prática, da maneira mais fácil de ser trabalhada. Beleza? Então, boa sorte para todo mundo, espero que vocês estejam super bem e animados para o recomeço. Beleza. Queridos, a primeira questão fala exatamente sobre um composto que apresenta isomeria ótica e é, em geral, necessária a presença de carbono assimétrico. Essa expressão assimétrico, naturalmente, você sabe que não é utilizada mais. Mas como eu peguei uma questão de prova de vestibular, isso pode acontecer. Não é verdade? Os caras podem, na hora da elaboração da prova, né, usar uma notação diferente da notação tradicional, ou seja, ao invés de aparecer carbono assimétrico, teria que aparecer o quê? Carbono quiral. Esta é a expressão mais coerente, mais correta nos livros, na bibliografia da química orgânica hoje. Então, se aparecer, por algum motivo, carbono assimétrico, substitua imediatamente na sua concepção pela palavra carbono quiral. Legal? Tranquilo? Carbono quiral é aquele carbono que se prende a 4 radicais diferentes entre si. E este carbono, para ser um carbono quiral, ele tem que ser um carbono do tipo sp3, aquele carbono que faz as 4 ligações sigma iguais, as ligações são iguais, entretanto, os grupamentos ligados serão naturalmente diferentes. Diferentes entre si, óbvio. Sendo assim, qual deverá ser o nome do menor alcano que, além de apresentar esse tipo de isomeria, apresenta também 2 carbonos terciários? É o tipo de questão de Enem, em que você associa 2 conteúdos numa questão só. Uma questão óbvia, para você chegar na identificação do carbono quiral, você tem que ter a base, o fundamento da estrutura orgânica baseada naquilo que ele está te pedindo ali. Só para lembrar, né, a gente tem 2 semanas que não se encontra, só para lembrar que eu não estou vendo o chat, então, por favor, fiquem à vontade para abrirem o microfone para fazer as intervenções. Em momento algum vocês vão me atrapalhar, eu estou às suas ordens. Querem tentar fazer esse antes de mim ou não? O que vocês acham? Simone, quer fazer antes de mim? Quer discutir um pouco comigo essa questão? Ou não quer fazer? Bom dia, Fará. Bom dia a todos. Bom dia. Eu acho que a gente podia tentar fazer, porque é bom para treinar, né? Então, eu dou um tempinho, como é que eu faço? Pode ser? Aham, pode ser. Então tá, eu dou um tempinho para Obrigada. você, 3 minutinhos, não é muito. Aí vocês vão falando para mim no chat aqui. No chat não, no microfone, no chat eu não vejo. João, bem-vindo, João. Um tempinho. Qualquer dúvida, me pergunte, qualquer situação de querer relembrar alguma coisa, por favor, fique à vontade, fala comigo.
Camila, você entendeu aquele exercíciozinho que você me mandou para mim? Por favor, fala para mim. Entendeu direitinho ou só falou para me agradar, hein? Tá, entendi. Tá, beleza. Obrigada. De nada, querida. Sempre às ordens. O barato dessa questão é você tentar montar a estrutura. E sempre na hora que você estiver montando a estrutura, gente, faça sempre de trás para frente, né? Comece com o nome da cadeia principal e vai inserindo as ramificações, os radicais presos na cadeia principal. Ô, Fará, Oi. será que tem como, em cada questão que você for fazer agora nessa revisão, você dá uma dica, tipo assim, para o caminho mais rápido para a gente conseguir fazer? Por exemplo, nessa questão, eu vi que você já colocou a resposta, já passou. Mas assim, Sem por querer. exemplo, não, beleza. Eu iria ter que montar algumas estruturas, tipo assim, vou tentar montar a estrutura da E, da D, da C, da B, da A e tal. Aí você podia colocar assim pra gente, tipo assim, como diz o povo aqui de Minas, o pulo do gato, pra gente não Tento, ter faço assim. que perder um tempo para um caminho. Eu perderia muito tempo nesse caminho que eu tô pensando, por exemplo, Tá, entendeu? deixa comigo, deixa comigo. Obrigada, Show de bola. obrigada. Na hora que vocês puderem ou quiserem que eu faça, eu já faço os comentários com vocês. Então, o pessoal está chegando aqui. Quem que chegou? Ué, alguém chegou aqui. Júlia. Oi, Julinha, bom dia. Bem-vindo. Bem-vinda. Tô marcando o meu tempinho aqui, tá? Tô quietinho aqui, mas eu tô aqui. Qualquer intervenção que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? Simone, uma dica, um pulo do gato para você ganhar tempo. Da Simone e pessoal, né? Não é só a Simone, claro. Das 5 alternativas, ele está pedindo ali 2 carbonos terciários. Ora, se eu tenho 2 ramificações no mesmo carbono, esse carbono nunca vai ser terciário. Então, olha só a letra A. Dimetilpropano. Significa que eu tenho 2 radicais metil no mesmo carbono do propano. Está fora. Aí ele já se torna um carbono quaternário. Olha a letra C. No pentano, eu tenho 2 radicais metil, os dois no mesmo carbono. Isso caracteriza um carbono quaternário. Está fora. Dá para entender? Olha a letra S, Simone. Uhum. Hexano, um radical metil. Se só tem um radical metil, eu só botei um carbono terciário. Está fora. Então, das 5 alternativas, querida, eu só fico com 2. Ou a letra B, ou a letra D de dado, porque as duas ramificações estão em carbonos diferentes. Isso configura 2 carbonos terciários. Não precisa nem montar. E como ele fala, Simone, no exercício, menor alcano, é claro que você vai ter que descobrir o de menor número de carbonos. A letra B de bola ou a letra D? Aí você fala, pô, letra B tem menos carbono. Mas na hora que você for montar a estrutura, você não vai achar carbono quiral. Então, pelo menos, quando você olha a questão assim, você já elimina 3 alternativas de cara e fica só com 2. Aí o gasto de tempo vai ser menor. Uhum, isso mesmo, top. Beleza? Então,
A resposta é claro que é a letra D. Quando eu falo claro, é porque parece que é muito óbvio para mim, não. Olha a letra D, a estrutura da letra D ali. Observe que a sua cadeia principal tem 5 carbonos. Observe que na cadeia principal existe uma ramificação no carbono 2, ramificação metil, claro, e uma outra ramificação também no carbono 3. Essa é uma estrutura completamente sp3. Todos os carbonos que estão ali só fazem ligações sigma. Portanto, se só fazem ligações sigma, todos eles são carbonos sp3. É uma estrutura que eu posso afirmar com certeza que é uma estrutura completamente tetraédrica. E o carbono quiral? O carbono quiral, aqui eu vou pegar a canetinha para você. O carbono quiral, naturalmente, vai ser esse carbono aqui, ó. O carbono quiral é esse aqui, ó. Porque ligado a ele eu tenho um hidrogênio, ó. O hidrogênio está aqui. Só para lembrar. Então, esse hidrogênio, olha lá, ele é diferente desse radical aqui que eu chamo de etil, que é diferente desse radical aqui que eu chamo de metil, e aqui é diferente desse radical de 3 carbonos, que é o propil. Mas que propil, Farazil? Esse carboninho que se prende ao carbono quiral, ó, este carbono aqui, ó, que eu vou botar uma setinha, ó, é um carbono secundário. Ele é secundário porque ele está preso a esse carbono aqui. Eu estou falando que ele é secundário depois de eu ter removido esse radical, tá, gente? Então, ele vai se chamar sec-propil ou isopropil. Então, se perguntarem para vocês quais são os radicais ligados ao carbono quiral, o carbono quiral é esse aqui, ó, ele merece um asterisco, né? Vou fazer um asterisco aqui. Meu asterisco não vai ficar bonitinho, mas saiu o asterisco do Fará. Esse carbono quiral, preso a ele, eu tenho um radical etil, eu tenho um radical metil e tenho um radical de 3 carbonos que pode ser chamado de sec-propil ou isopropil. Beleza? Então, essa é a resposta. Comentários que eu gosto de fazer em cima de cada questão. A intenção não é fazer o exercício, né? A intenção é fazer revisão, né, gente? Então, paciência comigo, tá? Eu adoro fazer comentários. Essa é a resposta. Resolução. Olha o que eu faço com você. A classificação da cadeia. Tu lembra como é que a gente classifica essa cadeia? A gente classifica a cadeia em ela é aberta ou ela é fechada? Como é que eu faço mesmo? Eu vejo que essa cadeia possui extremos livres. Se ela possui extremos livres, é uma cadeia aberta. Por isso que eu a chamo de cadeia acíclica. Lembra? A cadeia é considerada saturada. A palavra saturada indica apenas ligações sigma entre carbonos. Então, ela será saturada por conter apenas ligações sigma entre os carbonos. Essa é uma cadeia homogênea. O significado disso? Homogênea significa que ela é composta apenas por átomos de carbono e hidrogênio, sem haver interrupção na sequência de carbonos. Ou seja, não há nenhum átomo diferente do carbono entre carbonos. Por isso que ela é considerada uma cadeia homogênea. E é natural que ela seja considerada uma cadeia ramificada. Para que ela seja considerada uma cadeia ramificada, é necessário que ela tenha mais de 2 extremidades livres de carbono. Se ela tiver só 2 extremidades livres de carbono, ela será dita cadeia normal. Como ela possui várias extremidades livres de carbono, mais do que 2, claro, são 1, 2, 3, 4 extremidades livres de carbono, eu digo que é uma cadeia ramificada. Lembraram disso? Uma outra informação que eu acho extremamente justa falar para vocês agora é uma coisa que eles adoram na prova de Enem. Eles te dão uma cadeia muito ramificada. Um hidrocarboneto, que esse composto é um hidrocarboneto, formado só de carbono e de hidrogênio, ramificado. E quanto mais o meu hidrocarboneto for ramificado,
melhor vai ser a qualidade deste material enquanto combustível. Então, um combustível de ótima qualidade será aquele formado de carbônios e hidrogênios, mais ramificado. Quanto mais ramificado ele for, melhor é a qualidade deste combustível. Ruim em termos de agente de limpeza. Por quê? Para que um agente de limpeza seja de ótima qualidade, é necessário que ele seja biodegradável. E para que ele seja considerado biodegradável, a cadeia deste agente de limpeza, quando eu me refiro a agente de limpeza, eu me refiro a sabão ou detergente. Então, para que ele seja considerado um agente biodegradável, é necessário que a sua cadeia seja normal. É necessário que a sua cadeia não tenha ramificações. Porque a biodegradabilidade provocada pelos agentes biodigestores naturais, ou seja, os agentes que provocam a biodigestão da natureza, eles gastarão muito menos energia em romper, em decompor, em biodegradar uma cadeia normal do que uma cadeia ramificada. Eu costumo dar um exemplo do cabelo, quando o cabelo é liso, quando você passa um pente, você vence, né, o pentear mais fácil, porque não há tanta resistência. Agora, um cabelo crespo, se você faz o pentear dele, você tem uma resistência exatamente pela composição não organizada da estrutura. Ou seja, eu considerando um cabelo crespo como se fosse uma cadeia ramificada. Então, para que eu possa vencer a resistência disso, eu vou ter que lutar muito contra as ramificações para fazer com que a biodigestão por parte dos biodigestores naturais ocorra com mais rapidez. Por isso que quando aparece para você uma imagem, né, seja no filme, seja no slide, uma imagem de um rio com várias espumas, né, com muita espuma no rio, e logo a seguir, próximo a essa imagem, uma indústria, com certeza, essa indústria ela está liberando dejetos no rio ou no mar, né, cujas moléculas que compõem esse dejeto são moléculas consideradas moléculas de cadeia muitíssimo ramificada, porque há degradabilidade, né, a biodegradabilidade não vai ser fácil por ser uma cadeia ramificada. Outra informação útil para você. Nós sabemos que quem tem carbono quiral tem uma isomeria chamada isomeria espacial ótica. E uma isomeria espacial ótica, ela é facilmente observada, claro, pela presença do carbono quiral, né? E este carbono quiral, utilizando aquela, vou escrever aqui para você, ó, aquela fórmula, a fórmula que eu considero a fórmula de Van 't, aquela fórmula 2 elevado a n, onde esse nzinho aqui, gente, representa o número de carbonos quirais da molécula, número de carbonos quirais diferentes. Se eu sei que existe um só carbono quiral nessa molécula, eu vou, claro, usar isso como referência para o meu cálculo. Eu vou fazer 2, vou fazer aqui embaixo, ó, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, até eu sei que é igual a 2. Se eu faço igual a 2, esse 2 indica, portanto, o número de isômeros óticos ativos que esse composto vai possuir. Número de isômeros óticos ativos na química orgânica referem-se a isômeros destrógeros e isômeros levógeros, que nós representamos didaticamente pela letra D, entre aspas, e a letra L, também entre aspas. Por isso, se alguém perguntar para você, esse composto possui isomeria ótica, portanto, quantos isômeros óticos ele vai poder permitir que exista na natureza?
Resposta 2. Ele existe como isômero óptico ativo chamado destrógeno e existe como isômero óptico ativo chamado levógeno. Destrógeno e levógeno, só para lembrar, é como se fossem as minhas mãos direita e esquerda, uma de frente para a outra. Eu vou ver que as minhas mãos se anulam, mas nunca uma sobre a outra eu terei imagens que se sobrepõem. Se as imagens não se sobrepõem, significa que as imagens são assimétricas. E a expressão assimétrica, como eu bem disse no início da aula, é substituída hoje pela expressão quiral. Então, imagens assimétricas são imagens quirais que fazem com que o composto exista como isômero óptico destrógeno e como isômero óptico levógeno. Desta forma, esta substância, pelo fato de gerar um destrógeno e gerar um levógeno, esta substância permite que nós tenhamos uma mistura oticamente inativa chamada racêmica, que nada mais é do que a mistura em partes iguais de destrógeno e levógeno. É como se eu pegasse 50 ml de destrógeno e misturasse com 50 ml de levógeno. Esta mistura, ao ser levada àquele aparelho chamado polarímetro, quando nós formos olhar, analisar visualmente se há uma luminosidade voltada para o lado direito ou se há uma luminosidade voltada para o lado esquerdo, nós vamos nos deparar com uma situação em que não vai haver mudança de presença de luminosidade. A mistura racêmica é uma mistura feita em partes iguais de destrógeno e levógeno, por isso ela é chamada de mistura oticamente inativa, não provocando desvio do plano da luz polarizada, não permitindo que nós vejamos esta luminosidade, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Esta mistura, chamada de racêmica, ela é representada pelas letras D e L, entre aspas. Para fechar essa primeira questão, posso dizer que destrógeno e levógeno são isômeros oticamente ativos. Destrógeno e levógeno são isômeros oticamente ativos, que têm propriedades físicas rigorosamente iguais. PF, propriedade física, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, polaridade. Todas as propriedades que não digam respeito às reações são chamadas de propriedades físicas. Por isso que o destrógeno e o levógeno têm rigorosamente as mesmas propriedades físicas. Propriedades químicas são as reações químicas. Se eu pegar uma substância 2,3-dimetilpentano, destrógeno, e fizer uma reação com cloro, vai haver reação e vai formar o produto que eu desejo. Se eu pegar a substância 2,3-dimetilpentano e reagir com cloro, se ela for levógena, ela vai reagir da mesma forma que a destrógena. Então, em relação às propriedades químicas, destrógeno e levógeno são rigorosamente iguais. Aí a sua pergunta para mim, ora fará, se eles são compostos rigorosamente iguais, no quesito propriedade física e no quesito propriedade química, por que eles são considerados isômeros então? Porque compostos isômeros são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Eles são diferentes em quê? Nas propriedades físicas, eles são iguais. Nas propriedades químicas, eles são iguais. Então, por que eles são diferentes? Resposta: porque um é capaz de provocar o desvio do plano da luz polarizada para o lado direito, enquanto que o outro isômero será capaz de provocar o desvio do plano da luz polarizada para a esquerda. Este é o único motivo que faz o destrógeno ser considerado isômero do levógeno. Ou seja, este é o único motivo que faz um composto destrógeno ser diferente do composto levógeno.
já que eles têm a mesma fórmula molecular. Beleza? Resposta, portanto, letra D. Queridos, querem que eu faça alguma consideração? Vocês querem fazer alguma consideração, alguma pergunta? Querem que eu lembre alguma coisa dentro dessa questão, alguma coisa que passe pela sua tela mental nesse momento? Estou às suas ordens. Cara, Oi. você pode fazer como que seria a forma estrutural da B? Porque eu fiquei meio confuso na hora de fazer ela. Da letra B, B de bola? isso. Eu vou tentar fazê-la aqui para você. B de bola. Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui. Rapidinho, gente. Deixa eu só apagar isso que eu escrevi, para ficar mais limpa a tela, tá? Eu vou representar assim para você. Eu acho que ali no espaço, no cantinho, dá para fazer, rapidinho. Opa. Tá, beleza. Vou fazer aqui, ó. Letra B de bola, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Cada vértice é um carbono. Quem me pediu? Foi João Pedro? João Marcos, João Marcos, desculpa, João, é porque eu não estou vendo ninguém aqui, tá? Mil sem perdões. problema. No carbono número 2, João, eu vou botar um radical metil. E no carbono número 3, eu vou botar um radical metil. Pronto, acabou. Então, isso daqui, ó, é porque eu não sei escrever com esse mouse aqui. Eu estou no computador da minha filha, cara, é mole. Então, eu tenho que ficar muito cuidado aqui, porque... Olha lá, CH3. É a letra B que você me pediu, né, meu querido? B Isso. de bola. Então tá. Vê se dá para você ver, João. Ó, Deu aqui é pra um entender, CH. sim. Deu para entender? Então Deu a pra entender. resposta. Ah, pois O que não. eu fiz de errado foi que eu confundi e coloquei, tipo, como se fosse dois carbonos, tipo, no 2 e no 3. Ah, Tipo, entendi. no caso, eu Entendi. coloquei 4 carbonos. Entendi. É uma situação, uma dúvida que normalmente ocorre realmente com os meninos. Você está vendo aqui que existem 2 carbonos terciários, exatamente do jeito que eles estão pedindo aqui, ó, no enunciado. Perfeito. Só que esse composto não tem o quê? Carbono quiral. Se esse composto não tem carbono quiral, naturalmente não posso marcá-lo como resposta à letra B. Entendeu, meu querido? Entendi. Obrigado. Tá? Então ele satisfaz parte do que está sendo pedido, né? Ele só satisfez o número de carbonos terciários, mas não tem em momento algum carbono quiral ali. Simone, minha querida, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma solicitação? Está precisando de dinheiro? Está precisando de... Quer que eu cante uma música para você? Quer que eu... um suco de laranja? Além do dinheiro, eu queria fazer Opa! download do seu conhecimento para o meu cérebro. Tá bom. Você sabe Tá? muito mais, meu bem. Você sabe que Aonde? você é muito competente. Então tá bom. Vamos em frente. Obrigada. Pois nada. É só vocês falarem que a gente, né, explica direito, fala de novo, reexplica, lembra, do jeito que vocês quiserem. Quem manda aqui é você. Segunda questão, estou apresentando uma questão muito bacana, porque leva em consideração um negocinho chamado propriedade coligativa, que vocês vão ver com o professor Giovanni. Mas, como está relacionado à química orgânica, é uma pergunta que você não precisa ser muito expert no assunto. Eu quero trazer essa questão para a gente poder discuti-la um pouco juntos. Então, a segunda questão está falando assim: para saber se o benzeno é mais volátil do que o ortoxileno, deve-se consultar uma tabela de letra A, densidades, letra B, calores de combustão, letra C, temperaturas de ebulição, letra D, temperaturas de fusão e letra E, calores de formação. A primeira coisa que vem à sua cabeça é: nossa senhora, o cara que faz uma questão dessa não deve ter mãe não, né? Por quê? Como é que ele vai querer que eu saiba de cabeça decorado ortoxileno, cara? Se é nome usual, como é que ele vai querer que eu saiba o benzeno? Ah, não, o benzeno eu sei.
O benzeno eu sei. O benzeno é mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo fazer. O benzeno é assim, ó. Esse é o nosso querido benzeno. E o orto chileno é esse aqui, ó. Olha lá, vê se eu consigo fazer. Ó, consegui fazer. O orto chileno vai ter um radical metil ligado no anel, na posição número 1. E vai ter o outro radical metil ligado ao anel na posição número 2. Claro que eu fiz essa questão aqui para a gente poder, lógico, não é só responder a questão, né? É lembrar. Tá vendo essa letra O? Não sei se você lembra da letra O. A letra O vem de quê, gente? De orto. Se a letra O vem de orto, significa que no anel aromático, só pode ser no anel aromático. Os grupos ligados ao anel aromático estarão ligados nas posições 1 e 2. Se o cara tivesse colocado para mim a letra M, M de quê? De meta. Significa meta. No anel aromático foram substituídos os hidrogênios nas posições 1 e 3. Meta significa meio, intermediário. Tá? Deixa eu só tirar esse acento aqui, senão você vai achar que é metá, né? E não é. Saiu um tracinho aqui, vou tirar esse. Pronto, beleza. E só para te lembrar, opa, aí tá, voltei com a minha caneta. A outra e última posição, quando você substitui 2 hidrogênios de um anel aromático, a outra e última posição, quando você substitui 2 hidrogênios do anel aromático, são as posições 1 e 4. Para vem de paralelo. Orto significa vizinho. E meta, meio. Ou seja, meta é aquilo que não é vizinho e aquilo que não é paralelo, equidistante. É um intermediário. Então, em termos de estabilidade molecular, queridos, em termos de estabilidade molecular, estabilidade molecular, eu posso falar aqui do orto para o para, de cima para baixo, a estabilidade da molécula aumenta. Tudo bem? Se a estabilidade da molécula aumenta, Simone, olha que legal, diminui a sua reatividade. Claro, né? Se eu sou mais estável, para que eu vou reagir? Porque quando eu reajo, eu busco uma estabilidade. Ah, eu quero reagir com esse composto que é estável. Você vai conseguir? Claro que vai. Vai ser fácil? Claro que não. Ele já é estável. Por isso que o orto é o mais reativo, o meta é o intermediário mesmo e o par é o menos reativo. Estabilidade e reatividade inversamente proporcionais. Quanto mais reativo, menos estável. Legal? Aí você vai falar assim, mas eu ainda não entendi. Como é que eu faria uma questão como essa? Se eu não sei quem que é o benzeno, quem que é o ortotileno? Simplesmente por causa dessa palavrinha aqui, ó. Volátil. Volátil é a satisfação que você dá ao seu tio quando você quer sair. Volátil, daqui a pouco eu volto. Não. Volátil é quando uma substância à temperatura ambiente, quando uma substância líquida passa para uma condição de substância gasosa com a própria temperatura do ambiente. Volatilidade é isso. Eu saí do meu estado líquido em que eu estou para um estado gasoso, sem que haja alguém me dando energia. A própria temperatura do ambiente faz isso. Gente, é claro que se isso vai acontecer, isso vai depender de quê? Da temperatura de ebulição.
Porque a palavra volátil significa sair do líquido para o gasoso. E a mudança do estado líquido para o gasoso envolve uma temperatura chamada temperatura de ebulição. A temperatura de fusão, ao contrário, ela vai fazer com que você saia de um estado sólido e vá para um estado líquido. Sacou? E não é exatamente o que se diz, né, o que deve ser falado a respeito de volatilidade. Então, eu vou repetir para você. A expressão volatilidade, a propriedade coligativa chamada volatilidade, ela está intimamente ligada ao estado físico líquido, que vai, por absorver a temperatura do ambiente, se transformar no estado físico gasoso. E quanto mais rápido isso acontece, menor vai ser a temperatura de ebulição do composto. Porque se a minha temperatura de ebulição é altíssima, até que eu chegue na temperatura que faz a mudança de estado físico acontecer, aí vai demorar muito. Por exemplo, vou pegar um éter. Eu vou abrir a tampinha, vou deixar o éter, né, dentro do meu recipiente, com a tampinha aberta. Daqui a 5 minutos já não tem mais éter mais. Por quê? Porque ele é muito volátil. Por quê? Porque a temperatura de ebulição dele é baixinha. A própria temperatura externa, a gente consegue com essa temperatura externa, atingir a temperatura de ebulição do éter, fazendo com que o éter saia do estado líquido em que se encontra e passe para o estado gasoso. Então, não é densidade, que não tem nada a ver com a questão. Calor de combustão, isso aí é uma reação química. E isso que eu estou mostrando é uma alteração física. Combustão é a reação de Fafá de Belém? Combustão? Não. Combustão é queima. Que não está acontecendo ali. Calor de formação, isso você vai ver lá na termoquímica com Giovanni. Calor de formação é uma outra coisa, onde você tem substâncias simples juntas com a intenção de formar uma substância em questão. Tem nada a ver com o assunto. E a temperatura de fusão, ela diz respeito ao estado físico sólido. E quando se fala em volatilidade, é a mudança do estado físico líquido para o estado físico gasoso, ok? Então, eu vou soltar a resposta aqui para a gente poder analisar junto. Olha lá. Olha a resolução. O Fará, querida. o álcool também é volátil? É, mas ele é menos volátil do que o éter. Me explica por quê, Simone. Então, não, quando eu perguntei sobre o álcool, Maldade não, desfarada. eu não sei por quê. Sabe Mas é porque sim, quando nós vamos discutir juntos. sei, Pode falar. Pode quando falar, eu desculpa. falei quando eu falei, quando eu lembro, vejo a palavra volátil, volatilidade, eu lembro que eu tive uma chefe muito chata, que ela não... e ela me traumatizou com essa coisa de volatilidade, que ela não podia ver lá no setor da gente lá, álcool, com aquelas homotolias de álcool Sim, sim. de hospital, com Sem destampada, que ela a tampinha, enchia o né? saco da gente. Pelo amor de Deus, e ela gritava, que é volátil. Eu, caramba, que saco. Muito legal essa sua intervenção, Simone. Eu adoro quando você fala isso, porque você traz para o dia a dia isso que a gente está vendo. É muito legal. Nunca deixe de fazer isso não, tá, querida? E eu vou usar seu exemplo. Posso usar seu exemplo? Que eu transformei essa sua situação por uma pergunta. Fui maldoso, né? Mas sem a intenção de te sacanear, de te causar transtorno. É só para você pensar comigo. Imagina um éter de 4 carbonos. Imaginemos. Chutei 4 carbonos, veio na minha cabeça 4 carbonos. E um álcool também com 4 carbonos, Simone. Aí você vai falar assim, eu vou deixar 1 litro de éter destampado e 1 litro de álcool destampado, em 2 recipientes diferentes. Daqui a 10 minutos eu vou voltar lá. Qual é o volume menor depois de 10 minutos? Do éter. Por que o éter? O éter, ele é um composto que realiza forças de Van der Waals, enquanto que o álcool é capaz de realizar ligações de hidrogênio. Se a ligação de hidrogênio que ocorre no álcool ele é mais forte do que do éter,
força de Van der Waals do éter, significa que as moléculas de álcool, Simone, estarão mais presas umas às outras. É claro que vai evaporar, mas não vai evaporar, não vai volatilizar tão rapidamente quanto o éter. Dá para entender? Então, o tipo de ligação intermolecular interfere pra caramba aí. Olha só a minha resolução para você entender qual é o barato, olha. Muito legal. O benzeno está ali, bonitinho, lindo, maravilhoso, é tóxico para dedéu. A massa dele, Simone, é 78 gramas por mol. O ponto de ebulição eu já estou te dando ali. Você não é obrigado a decorar isso não, tá, querida? Isso aí é dado para você analisar. 80 graus Celsius. Beleza. O nosso querido orto chileno é esse bonitão aí, o anel aromático recebendo 2 radicais metil nas posições 1 e 2. A massa molar dele é 106 gramas. Dá para olhar o ponto de ebulição dele? Olha lá. Se o ponto de ebulição dele é 144 graus Celsius, para eu chegar a 144 graus Celsius é mais difícil do que eu chegar a 70. Ó, 70, desculpa, 80. Significa, então, que para eu volatilizar o orto chileno vai ser muito mais difícil do que o do benzeno. Aí você fala assim, mas e o tipo de ligação? É a pergunta que você me faria aqui agora. E o tipo de ligação? Eu falei assim, opa, aqui, Simone, o benzeno é um hidrocarboneto. E quem me acompanha desde o início do nosso curso, eu sempre bati na tecla, hidrocarboneto é apolar, hidrocarboneto é apolar, hidrocarboneto é apolar. Todos são apolares, todos são apolares. E todo composto que é considerado uma molécula apolar, quem lembra disso? Realiza a força de Van der Waals. Então, neste caso, eu tenho 2 compostos que realizam o mesmo tipo de força intermolecular. Força de Van der Waals e força de Van der Waals. Então, eu não posso usar a força de Van der Waals, ou melhor, eu não posso usar o tipo de ligação intermolecular para dizer quem tem mais volatilidade e quem tem menor volatilidade. Porque o tipo de interação entre elas é a mesma. Aí eu vou ter que olhar a massa. Massa menor, a do benzeno, significa que ele muda de estado físico mais rapidamente, porque o ponto de ebulição dele vai ser menor. Massa maior do orto chileno. Isso indica que o ponto de ebulição dele é maior. Então, para ele mudar de estado físico do líquido para o gasoso, vai ser mais difícil. Tá para entender? Será que vocês entenderam isso, gente? É aquele exemplo que você deu do Faustão e do anão, né? Isso. Mas não vai queimar o anão, não, pelo amor de Deus, isso, mano. Observe que as massas, olha o que eu escrevi para vocês ali. Eu vou mandar esses slides, claro, né? Depois da aula eu mando para vocês. Observe que as massas dos 2 compostos são diferentes, claro, justificando a diferença do ponto de ebulição dos compostos. Fala, por que eu não olho o tipo de ligação intermolecular? Claro que eu vou olhar, mas só eles são iguais, ou então eu não uso esse critério ali. Então eu vou olhar primeiro sempre, 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 sempre. Camila, eu vou olhar primeiro a massa. Depois eu vou olhar o tipo de ligação intermolecular. Ah, mas se empatar no tipo de ligação intermolecular. Aí eu vou olhar a cadeia principal. Maior cadeia principal, maior ponto de ebulição. Lembra disso? Ah, mas se a cadeia principal também foi igual. Aí você vai olhar a simetria da molécula. Simetria molecular. Maior simetria molecular, maior polarizabilidade e maior ponto de ebulição. Isso aí são os critérios que nós usamos lá atrás. Então, olha só o que eu escrevi. Observe que as massas dos 2 compostos são diferentes, justificando a diferença do ponto de ebulição dos compostos. Por que isso? É decoreba? Não, uma explicação. Isso não é igual batona cueca. Isso tem uma explicação. Batona cueca não tem explicação. Quanto maior a massa, gente, maior vai ser a quantidade. Esqueci de escrever, escrevi errado. Quanto maior a massa, maior a quantidade de número de átomos de carbono. Maior o número de átomos da molécula. E quanto mais átomos, mais elétrons. E quanto mais elétrons, maior a polarizabilidade do composto. Eu não falo polaridade,
Eu falo polarizabilidade, que é exatamente a situação em que você analisa a quantidade de elétrons. Se eu tenho mais elétrons, eu tenho uma estrutura mais polarizabilizada. E por isso o ponto de ebulição vai ser maior. Dá para entender? Assim, a volatilidade deve ser analisada pelo ponto de ebulição nessa questão aí. Por quê? Porque maior o ponto de ebulição, menor vai ser a chance de mudar de estado líquido para o estado gasoso. Por isso, menor a volatilidade do composto. Tranquilo, gente? Considerações? Sugestões? Dúvidas? Perguntas? Querem que eu ajude em alguma coisa? Estão com vergonha de mim? Que já esqueceram quem eu sou? Esqueceram meu nome? Esqueceram que eu sou botafoguense? Feliz da vida? Querem que eu volte alguma coisa? Posso seguir em frente? Tá muito chato, gente? Desse jeito? Acho que tá todo mundo achando chato que ninguém respondeu nada. Vocês estão me vendo aqui, me ouvindo aqui, vendo os Não, tá slides? chato não, Fernando. A gente tá te vendo. Jaqueline, a Simone falou assim que ela teve uma chefe chata. Eu falo para vocês aqui que a minha chefe, Jaqueline, é a pessoa mais gente boa que eu já conheci na minha vida. É a chefe Aê! mais gente boa. Vou até sugerir que aumentem o salário dela pelo menos 80%. Bem, Tá gravado ó, isso, hein? tá ótimo também, tá? Beleza. Terceira questão. Gente, eu estou fazendo questões muito próximas de uma prova de Enem, gente. Eu não estou fazendo questão simplesmente para recordar a matéria, não. Eu estou fazendo questões que vão aproximar você muito da realidade da prova do Enem. Terceira questão, o gráfico. Ih, tem que ter gráfico, né? Se não tiver gráfico, não tem graça, né? O gráfico a seguir apresenta os dados de massa molecular, que eu chamo de M, versus o ponto de ebulição, que eu chamo de PE, para os 4 primeiros termos da série homóloga dos álcoois primários. Meu Deus, o que é isso? Série homóloga. Álcool primário. Álcool primário é aquele álcool que tem a hidroxila ligado em carbono primário. Os 4 primeiros termos da série homóloga. O que é isso? Pelo amor de Deus, vou desistir. Não, desiste não. Coisa mais difícil do que isso. Isso é muito fácil. Série homóloga é a série em que os compostos vão variando no número de CH2. Por exemplo, metanol, coloca mais um carbono. Etanol, coloca mais um carbono. Propanol, coloca mais um carbono. Butanol. Isso é uma série homóloga crescente, quando eu vou aumentando o número de CH2. Quando eu vou diminuindo o número de CH2, é uma série homóloga decrescente. Então, quando ele fala primeiros termos da série homóloga, supõe-se que seja crescente. Porque não tem jeito de você começar do álcool com um carbono e passar a ter um álcool menos um carbono. Isso não existe, né? Então, eu vou começar com álcool com um carbono, álcool com 2 carbonos, álcool com 3 carbonos e álcool com 4 carbonos. Isso é uma série homóloga. Tá? Então, ó, série homóloga. Homos significa igual. Então, a série de mesma função orgânica que varia no número de CH2. Só isso. Mesma função orgânica, homos, igual. Mesma função orgânica, onde os compostos variam no número de CH2. E isso tem uma série homóloga. Vou repetir para quem está anotando. Série homóloga, um conjunto de compostos de mesma função orgânica. Tudo álcool, tudo aldeído, tudo cetona, tudo éter, do jeito que você quiser. Em que variam no número de CH2. Ou para mais ou para menos, não tem problema. Se variou, participa de uma série homóloga. Álcool primário é o álcool que tem a hidroxila presa em carbono primário. Beleza. Feito? Feito. Eu vou fazer os 4 primeiros álcools. Eu vou soltar o gráfico. Soltei. Olha lá o gráfico.
À sua esquerda, na ordenada ponto de ebulição, na abscissa, massa molecular. A U, aquele U ali indica a unidade de massa atômica. Tá vendo? Então, o que você está vendo ali? Se eu tenho um álcool cuja massa é próxima de 25, eu vou ter um ponto de ebulição entre 50 e 75 graus Celsius. Se eu tenho uma massa entre 25 e 50, mais ou menos entre 30 e 50, vamos dizer assim, essa massa de entre 25, 30 e 50 terá aproximadamente uma temperatura de ebulição em torno de 77, 78 graus Celsius. Se eu tenho um álcool que tem uma massa entre 50 e 75, vamos dizer assim, vai ter uma temperatura de ebulição próxima de 100 graus Celsius. E se a minha massa for maior ou mais próxima ainda de 75 unidades de massa atômica, a minha temperatura de ebulição vai ser acima de 100 graus Celsius. Dá para perceber isso? Então, todos os álcoois, lembra, olha o enunciado, todos os álcoois são primários. Todos os álcoois têm uma hidroxila só. Álcoois primários. Álcool primário é aquele álcool que só tem uma hidroxila no carbono primário. Perdão. Estou na minha abscissa. Eu tenho uma massa crescente. Se a massa é crescente, significa que o número de carbonos vai aumentando. E se significa que o número de carbonos está aumentando, pelo gráfico está aumentando também o ponto de ebulição desse álcool. Repito, álcoois primários. Álcoois primários são aqueles álcoois que só têm uma hidroxila e esta hidroxila estará ligada sempre em carbono primário. Carbono primário é aquele carbono que só se liga a um outro carbono. Lembrou disso? Perfeito? Deu para entender? É uma curva, eu chamo de curva, mas é uma reta, mas a gente tem o hábito de falar curva, né? É uma curva ou uma reta crescente. Então, aumentou a massa, aumentou o ponto de ebulição. Lembra disso? Então tá. Soltei as perguntas. Solta as feras. Analisando-se os dados apresentados, verifica-se que os álcoois com massa molecular mais elevada, olha lá, apresentam. Vamos analisar um por uma por uma das letrinhas aí, tá? Maiores pontos de ebulição? Sim. Devido à formação de ligações de hidrogênio intermoleculares? Vamos ver. B. Maiores pontos de ebulição? Perfeito. Devido à polaridade do grupo OH? Vamos ver. Maiores pontos de ebulição? Perfeito. Devido ao aumento do número de interações intermoleculares do tipo força de Van der Waals? Vamos ver. Menores pontos de ebulição? Já não condiz com o gráfico. Devido à diminuição do número de interações intermoleculares do tipo força de Van der Waals? Vamos ver. Letra E. Menores pontos de ebulição? Espera aí, não condiz com o gráfico, pois o aumento da cadeia carbônica diminui a polaridade do grupo OH. Vamos ver, né? Não custa nada. Beleza? Querem dar uma olhadinha com calma? Quer que eu dê um tempinho para vocês lerem as alternativas e tentar descobrir a resposta certa? Sim, Perfeito. Estou marcando aqui, tá? beleza. 3 minutinhos para você.
Estou em silêncio aqui, mas eu estou aguardando vocês, tá? Na hora que vocês for falar que pode, eu faço comentário. Comento ou não, gente? Por mim tá de boa. Pode? Então tá. Então eu vou soltar ali o gráfico que vocês fixaram na mente, né? Se quiser eu volto da hora aqui o slide. Então tem aqui a resolução com as perguntas. Então ele está perguntando, os álcools com massa molecular mais elevada apresentam. Letra A, maiores pontos de ebulição? Sim, o gráfico diz isso. Devido à formação de ligações de hidrogênio intermoleculares? Não, porque todos os álcools têm o mesmo número de hidroxilas. Então, não vai ser a hidroxila, não vai ser a ligação de hidrogênio o fator determinante para que o ponto de ebulição seja diferente. Olha a resposta que eu solto ali para você, ó. Não, uma vez que todos os álcools realizam o mesmo número de ligações de hidrogênio, porque todos possuem apenas uma hidroxila. Vocês viram a questão, gente? Quando o cara fala assim, álcool primário, o que você tem que saber? Que para ser um álcool primário, ele só pode ter uma hidroxila. Olha a mensagem subliminar nisso aí. Parece uma questão boboca, mas não é. Álcool primário só pode ter uma hidroxila. Ah, fala, mas eu tenho álcool com 2 hidroxilas. Aí ele já não será classificado em primário, secundário e terciário. É outra coisa. Então não vai ser a hidroxila que vai ser responsável pela diferença de pontos de ebulição. Porque os 4 álcools têm o mesmo número de hidroxilas. Esse primeiro álcool com um carbono faz uma ligação de hidrogênio, esse faz uma, esse faz uma, esse faz uma. Não é o número de ligações de hidrogênio, absolutamente. Ok na letra A? Entenderam a letra A? Olha a letra B. Os álcoois com massa molecular mais elevada apresentam maiores pontos de ebulição? Sim, de acordo com o gráfico, perfeito, maior ponto de ebulição. Devido à polaridade do grupo hidroxila? Claro que não. A hidroxila é polar sempre. Álcool com um carbono, hidroxila, grupo polar. Ele vem da água. A hidroxila vem da água. A água é polar. Álcool com 2 carbonos, hidroxila polar. Álcool com 3 carbonos, hidroxila polar. Álcool com 4 carbonos, hidroxila polar. O detalhe é o seguinte, gente. Se eu tenho álcool com 1 carbono e o álcool com 4 carbonos, a parte apolar desse álcool com 4 carbonos é maior. Se a parte apolar é maior, significa que vai prevalecer a parte apolar. Então, o setor polar, que é a hidroxila, não vai ter um papel tão preponderante quanto nos álcools de menor número de carbonos. Deu para entender? Então, se eu aumento o número de carbonos no álcool, a parte apolar começa a aumentar. E a influência do grupo polar hidroxila começa a diminuir. Então, não é a polaridade da hidroxila que vai justificar o aumento do ponto de ebulição dos 4 álcools citados aí. Olha a resposta que eu solto. Não, pois todos os compostos apresentam uma hidroxila. E a hidroxila é sempre polar, mas não é o diferencial nesse caso. Agora, se eu tivesse um álcool com uma hidroxila, um álcool com 2, com 3, com 4 hidroxilas, aí a hidroxila seria o diferencial, porque eu teria mais hidroxila, eu teria mais grupos polares, eu teria maior ponto de ebulição, porque o número de ligações de hidrogênio estaria sendo maior em relação ao número de grupos de hidroxila. Beleza? Tá tranquilo até aí?
Letra C. Maiores pontos de ebulição? Maiores pontos de ebulição? Sim, o gráfico mostra isso. Aumentei a massa, aumentei o ponto de ebulição. Aquela curva ou uma reta, ela é crescente. Maiores pontos de ebulição devido ao aumento do número de interações intermoleculares do tipo força de Van der Waals. Adorei essa. Álcool com 1 carbono, álcool com 2 carbonos, álcool com 3 carbonos e álcool com 4 carbonos. O que está acontecendo? A parte apolar, a parte formada de carbono e de hidrogênio, nesses 4 compostos, ela começa a aumentar. A hidroxila continua a mesma, uma. Se a parte hidrocarbonada, a parte formada de carbono e de hidrogênio, a parte apolar, ela aumenta nessa sequência, significa que a interação chamada força de Van der Waals, que vai acontecer somente na parte apolar, vai aumentar. Se a força de Van der Waals aumenta, a atração entre as moléculas começa a aumentar. Se a atração entre as moléculas começa a aumentar, para eu separar essas moléculas, é claro que eu vou gastar mais energia. E quando eu gasto mais energia, eu gasto mais temperatura, a temperatura se torna mais alta e faz com que o ponto de ebulição seja maior. Então a letra C está correta. Olha lá. Sim, pois os álcoois têm cadeias carbônicas diferentes e quanto maior o número de carbonos, maior vai ser a parte apolar da cadeia do álcool. E maior será a interação por forças de Van der Waals, que é o tipo de interação que ocorre entre aqueles que são formados por moléculas apolares. Resposta certa, letra C. A letra D, ela está incorreta. Menores pontos de ebulição. Não condiz com o gráfico, devido à diminuição do número de interações intermoleculares do tipo de força de Van der Waals. Está errado 2 vezes. Está errada a primeira e está errada a segunda parte. A primeira parte, porque não diminui o ponto de ebulição. E a segunda parte, porque não há diminuição do número de interações do tipo Van der Waals. Se a cadeia aumenta, a interação força de Van der Waals aumenta, porque, claro, está diretamente ligado ao número de carbonos. Quanto mais carbono e hidrogênio, maior vai ser a apolaridade, maior vai ser a interação Van der Waals. Então está errado a letra D. Não, pois a massa é fundamental na análise do ponto de ebulição, já que o número de elétrons na estrutura justifica a polarizabilidade e, consequentemente, o ponto de ebulição. E a última pergunta, a letra E, está falando menores pontos de ebulição. Mentira, está errado. Pois o aumento da cadeia carbônica diminui a polaridade do grupo hidroxilo. Certo, o aumento da cadeia carbônica diminui a polaridade na comparação do grupo hidroxilo. Só que a afirmação no início está errada exatamente por isso. Então, não, pois se aumentarmos a massa da molécula, aumentaremos a parte hidrocarbonada do composto. E aumentaremos a sua parte apolar. E, consequentemente, o ponto de ebulição será maior. Conseguiram acertar essa, gente, letra C? O que vocês acharam aí? Camila, o que você achou? Evelyn, João Pedro, João Marcos, o que vocês acharam? Gabi, a Joyce, a Letícia, a Júlia, a Simone. Mais ou menos? Está dando para acompanhar, gente? Então tá. Vocês não falaram nada, eu imagino que... Não, tá ótimo. Não, estou entendendo tudo. O pessoal está falando no chat. Ah, tá. Então, a minha relatora, por favor, tá tudo ok ou tem alguma reclamação, Simone? Tá, acho que tá. A Evelyn falou que a internet dela caiu e não ouviu o que você falou. E a Joyce disse que sim. Ai, meu Deus, o que ela gostaria que eu repetisse alguma coisa? Será? Depois eu vejo a gravação, cara. Então tá, qualquer coisa você fala comigo no privado depois, tá? Lá no WhatsApp. Se você Beleza. quiser, fica à vontade, tá bom? Estou às suas ordens. Tá bom, obrigada. De nada. Quarta questão. Na quarta questão,
Ela diz respeito na tabela a seguir. Ai, meu Deus, outra tabela, né? É sempre assim a prova do Enem, né? Vem um gráfico, uma tabelinha. São apresentados os pontos de fusão e os pontos de ebulição e as constantes de ionização de alguns ácidos carboxílicos. Constante de ionização, que a gente chama de Ka, para alguns KI, não tem problema. K, constante. A de ácido. Como existe a constante de basicidade das bases? Vocês vão ver isso com Giovanni. E a constante de ionização? Eu te dou uma constante de duas constantes de ionização de dois ácidos. A constante de ionização que eu te der de valor maior significará que o ácido estará mais ionizado. O que quer dizer isso? Esse ácido vai liberar para o meio mais H+. E quanto mais H+, cátion, hidrogênio ou próton, ele liberar para o meio, maior vai ser a sua força ácida. Então, Ka está intimamente ligado à força ácida do composto. Maior Ka, maior capacidade de ionização em presença de água e maior valor da força ácida. Lembrando a vocês que os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, são ácidos rubro-negros. Por quê? Na comparação com os ácidos da química inorgânica, 10-0 para os ácidos inorgânicos em termos de força ácida. Eles são muito mais ácidos do que o nosso daqui da orgânica. Então, Ka dos ácidos carboxílicos tende a ser baixos, porque eles são ácidos fracos. Dicas para vocês. Opa! Só não concordo que ser rubro-negro, hein? Irritei. Brincadeira, né, Simone? Brincadeira, né? Tranquilo. Eu digo o seguinte, quando eu tenho dois ácidos, Simone, eu tenho um ácido com 8 carbonos e um ácido com 2 carbonos. Se alguém perguntar para você, quem tem maior força ácida? Traduzindo, quem tem maior valor de Ka? Resposta, o de menor número de carbonos. Vai ser o assunto quando a gente retornar às nossas aulas normais, sem a revisão, é o assunto próximo da nossa aula, tá? Análise de acidez e de basicidade dos compostos. Legal? Então, vou repetir. Eu tenho um ácido monocarboxílico, uma carboxila só, com 8 carbonos. E eu tenho outro ácido monocarboxílico, uma carboxila só, com 2 carbonos. Quanto menos carbono o meu ácido possuir, mais fácil vai ser a sua ionização, portanto, maior vai ser a sua constante de acidez. E maior sendo a constante de acidez, maior vai ser a força ácida do composto. Tudo bem? Falei demais, né? Ou melhor, estou falando demais. A tabelinha está aí. Primeiro ácido com um carbono chamado metanóico, também conhecido como ácido da formiga, ácido fórmico. O segundo ácido, chamado ácido acético, aquele que se encontra no vinagre, também oficialmente chamado de ácido etanóico, porque são 2 carbonos. O ácido com 3 carbonos é o ácido propanóico, ou, usualmente, esse você não precisa saber, propiônico. Ele é encontrado é o material que é usado para fazer colorir pão. O pão fica meio amarelinho, um corante à base de ácido propanóico. Tá bom? Então, você tem o ácido aí, o ponto de fusão do ácido metanol, que é 8,4 graus Celsius, e o ponto de ebulição do ácido metanóico, 100,6 graus Celsius. E o Ka dele, olha lá, 1,77 vezes 10 é menos 4. O Ka do ácido acético é 1,75 vezes 10 é menos 5. Dá para perceber que o ácido com 2 carbonos ele é menos ácido do que com 1 carbono? Porque o valor do Ka dele é menor. Olha lá, 10 é menos 4 e depois 10 é menos 5. Então, se o valor do Ka é menor, significa que ele é menos ácido. Tranquilo? Beleza, show. E eu vou continuar perguntando para vocês ali, ó. Olha lá. A respeito dessa tabela, quais afirmações estão corretas? Primeira afirmação, o ácido propanóico é um sólido à temperatura ambiente. Por quê?
2. O ácido acético, 2 carbonos, é mais forte que o ácido fórmico. Por quê? 3. O ácido metanóico, que é o primeiro, apresenta menor ponto de ebulição devido à sua menor massa molecular. Por quê? É uma questão aberta que eu fiz, né? Estou fazendo por quê? Para a gente poder discutir um pouquinho. Questão 4. Ao compararmos o ponto de ebulição do ácido metanóico com o do metanol, eu estou te dando o ponto de ebulição do álcool, metanol, 64,7 graus Celsius. Observaremos uma diferença interessante entre eles. Por que ocorre isso? E número 5. Se incluirmos um átomo de cloro na molécula do ácido propanoico, a nova estrutura formada apresentará isomeria espacial ótica. Por quê? Então, 5 perguntas. Se der tempo para a gente responder as 5 perguntas nesses 10 minutinhos que restam, tudo bem. Se não, eu deixo para a próxima quarta-feira. Quarta-feira que vem é revisão de novo, né? As 2 primeiras semanas, não é isso? Beleza, gente. Vou mudar o slide. É isso mesmo, né? Eu tenho medo de falar besteira aqui. Mudei o slide. Resolução. O ácido propanoico é um sólido à temperatura ambiente? Falta o slide lá para você ver. Olha lá. Olha o ácido... Eu acho que não. Acho que ele é líquido, né? Exatamente. Porque o ponto de fusão dele é 8,4 e o ponto de ebulição é 100,6. Significa que... Qual ácido que ele está perguntando? Propanoico, desculpa, estou vendo errado. O ponto de fusão dele é menos 20,8 e o ponto de ebulição é 141,8. Então, para ele ser sólido à temperatura ambiente, ele teria que estar com uma temperatura aquém de 20,8 graus Celsius. Se a nossa temperatura ambiente gira em torno de 25 graus Celsius, 25 graus Celsius está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Se ele está exatamente entre uma e outra, o estado físico da substância só pode ser líquida, né? Líquido. Olha lá a resposta. Ó. Não, porque o seu ponto de fusão é menos 20,8 graus Celsius. E seu ponto de ebulição é 141,8 graus Celsius. E a temperatura ambiente, que gira em torno de 25 graus Celsius, justifica seu estado físico ser líquido. Exatamente 25 graus Celsius entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Antes da fusão seria sólido. Depois da ebulição seria gasoso, né? E entre um valor e outro, há estruturas no estado físico líquido. Essa ficou fácil. O ácido acético é mais forte que o ácido fórmico? Volta lá para a gente poder analisar. Para eu poder analisar a força ácida, eu tenho que olhar o Ka. Ka do ácido metanóico é maior do que o Ka do ácido acético. Dá para ver? 10 é menos 4 e 10 é menos 5. Por isso, que se o Ka do ácido etanóico é menor do que o Ka do ácido metanóico, o ácido acético, com 2 carbonos, ele é mais fraco do que o ácido fórmico com 1 carbono. Por quê? A resposta é não, ele não é mais forte, porque possui valor de Ka menor do que o do ácido fórmico. Quanto maior o valor de Ka, maior vai ser a capacidade de ionização do ácido, e assim sendo, maior será a sua força ácida. Legal, gente? Esse? Tranquilinho? Beleza. Número 3. Ácido metanóico apresenta menor ponto de ebulição devido à sua menor massa molecular? Sim. Menor massa, quem lembra? Menor número de átomos, menor número de elétrons, menor polarizabilidade. E quanto menor a polarizabilidade, menor será o ponto de ebulição do composto. Soltei a resposta. Menor massa molecular, por quê? Porque tem a menor quantidade de átomos. E se eu tenho menor quantidade de átomos, eu terei menor quantidade de elétrons.
E se eu tiver a menor quantidade de elétrons, eu terei a menor polarizabilidade, que é o fator que justifica o ponto de ebulição. Menor polarizabilidade, menor o ponto de ebulição do composto. Certíssimo. Quarta pergunta. Ao compararmos... Oi. Desculpa. Sem Você falou dúvida. que quando tem a quantidade de elétrons está relacionada a esse nome bem polarizabilidade, né? Isso. Então, pensando naquele exemplo que você deu do Faustão e do anão, no caso, quando ele tem... acho que agora eu me confundi. O Faustão tem Se mais ele tem massa... muito Só para te elétron, ajudar. né? Isso, por isso que o ponto de ebulição dele é maior. Exatamente isso. Porque tem muito elétron. Exatamente. A entendi. tendência, Simone, é que quando você tem muito elétron, você tem setores polares que vão fazer com que as moléculas se unam, se juntem, se aproximem mais intensamente, entendeu? Isso, para eu separar isso, que eu chamo de ponto de Entendi. ebulição. A temperatura de ebulição serve para separar os compostos, para fazer mudar o estado físico dele. E tem gente até hoje que acha que o ponto de ebulição serve para destruir o composto. Não tem nada a ver. Né? Tá? Entendi, obrigada. Valeu. Ao compararmos o ponto de ebulição do ácido metanóico com o ponto de ebulição do metanol, a gente observa uma diferença muito interessante entre eles. Pô, o ácido metanóico tem um ponto de ebulição de quanto? Deixa eu voltar lá rapidinho. 100,6 graus Celsius. E do metanol tem 64,7. A diferença, muito grande, né? Os dois têm um carbono só. Por que acontece isso? Resposta: que os ácidos carboxílicos, quando eles se juntam entre si, eles formam duas ligações de hidrogênio. Enquanto que os álcools, quando eles se aproximam entre si, eles fazem só uma ligação de hidrogênio. Este é o fator que diferencia o ponto de ebulição de dois compostos que têm um carbono só. Então, a resposta: porque os ácidos carboxílicos são capazes de realizar duas ligações de hidrogênio entre moléculas, enquanto que os álcoois só conseguem realizar uma ligação de hidrogênio entre moléculas. E quanto mais ligação de hidrogênio entre moléculas, mais fortes estarão ligadas as moléculas. Para eu separar isso, eu tenho que gastar mais calor. Por isso que o calor passa a ser maior. Legal? E última pergunta, para a gente poder comer aquele salpicão maravilhoso com ketchup, que não pode faltar jamais às quartas-feiras. 5. Se incluirmos um átomo de cloro na molécula do ácido propanóico, a nova estrutura formada apresentará isomeria espacial ótica? Sim, desde que o cloro esteja no lugar, no carbono, que faça valer esse carbono em termos de ser de um carbono quiral. Então, a resposta: se o átomo de cloro for inserido no carbono secundário, carbono número 2, do ácido propanóico, o composto resultante apresentará carbono quiral e, consequentemente, estereoisomeria ótica. Agora, se eu colocar o cloro no carbono primário, aí eu não vou ter carbono quiral. E se eu não tiver carbono quiral, eu não terei isomeria ótica. Simplesmente isso. Tranquilo, gente? Eu propus para hoje, tinha proposto para hoje 6 questões. Deu para fazer as 4, a gente discutiu bastante. Foi legal, vocês gostaram, não gostaram, foi horrível. Não quero te ver nunca mais. Não entendi nada, você está falando grego para mim. O que vocês acharam? Foi legal? Deu para perceber? Deu para rever alguma coisa? Tranquilo? Então tá joia. Queridos, eu mando depois a gravação para vocês, tá? Eu vou ver direitinho o que eu tenho que fazer aqui, porque quem entende disso tudo aqui é a nossa querida Jaqueline, mas eu vou tentar